Está começando mais um Contar Pode e hoje a gente tem um convidado muito especial chamado Saulo Ismerim Medina. A gente vai falar sobre as eleições de 2024, tratando aqui do papel do contador e do advogado. Essa parceria jurídico-contábil que a gente tanto fala aqui para vocês no Contar Pode, ela acontece também nas eleições. E 2024 já está batendo aí na porta para todo mundo, né? E eu encaro essas eleições como uma oportunidade de mercado, tanto para o contador, quanto para o advogado, quanto outros profissionais que queiram trabalhar também nessa área. E aqui a gente vai trazer esse papel, que é importante, e a gente tem também uma novidade para dizer para vocês. Aqueles que se inscreverem no nosso canal, aqueles que seguirem os nossos perfis, que a gente vai falar aqui no Instagram, vão ganhar um manual prático, tanto da parte de contabilidade, das prestações de contas, quanto da parte da advocacia. Esse papel que a gente vai tratar aqui, a gente tem um manual para fornecer para quem tiver interesse. Basta que se inscreva no nosso canal, que a gente vai fornecer para vocês. É um manual que vocês podem dar uma lida com calma, podem, de repente, sentir interesse de trabalhar nessa área, uma oportunidade de ganhar um dinheirinho extra, quem sabe, mas enfim. Dê lá o like no nosso vídeo. Todo mundo brinca com isso. Mas assim, a gente tá aqui para isso, né? A gente tem que pedir algo em troca também. Tem que dar o like, tem que se inscrever. Agora eu vou deixar que eles se apresentem um pouco. Saulo, doutor Felipe, dê as boas-vindas a todo mundo. Boa tarde, noite, dia, a depender do momento que estejam assistindo. Satisfação imensa estar aqui mais uma vez com uma temática inédita, né, no podcast, temática eleitoral. Com o nosso querido Saulo Ismerim, doutor Saulo Ismerim. Advogado experiente na área, e estou ansioso para ouvir, porque até já estava conversando antes da abertura que já atuei na área eleitoral, mas já tem um tempo que me afastei e assim, é uma área que, independente de atuação, eu tenho um interesse, digamos assim, em conhecer como um cidadão mesmo, e talvez, acho que esse interesse seja comum entre todos. E é isso, Saulo, seja bem-vindo aí, vamos em frente, falar um pouquinho sobre eleições de 2024. Vamos lá. Se apresente, Saulo. Bom, primeiro, Juliana e Felipe, quero agradecer aqui o convite de vocês. Podem ter certeza que vocês têm feito um trabalho aí bem interessante, né, em relação aí ao podcast de vocês. Antes de a gente se conhecer, já visualizei algumas vezes, né, nas redes sociais, e já percebia que vocês realmente faziam um trabalho bem interessante. Acho que essa temática, né, de advocacia e contabilidade, né, é muito bem representadas por vocês, trazem sempre temas muito interessantes para a sociedade, e vocês realmente estão de parabéns. Para mim é uma alegria imensa, né, sentar aqui na presença de vocês, tanto pelo respeito profissional que eu tenho, quanto pelo tema que vocês, né, definiram aí para a gente abordar, que são as eleições. Para quem não me conhece, eu sou Saulo Ismerim, sou advogado, atuo na área eleitoral desde que me formei. Eu me formei em 2009 e em 2010 eu já comecei a advogar e advogar na área eleitoral. Então, eleição para mim, direito eleitoral, faz parte da minha vida, né? Tudo que eu conquistei hoje né, tem origem nas eleições e no direito eleitoral também. Além da advocacia, eu sou professor também, né, dou aula em pós-graduação e também dentro do direito eleitoral, e a gente assessora também parlamentares, né? Além de partidos políticos, a gente assessora vereador, senador, deputado, prefeitos também, governadores. Só não assessoramos o presidente da República ainda, mas acredito que esteja perto, exato. Olha só. Ano passado, um candidato aqui que a gente assessora foi candidato a governador, ensaiou uma candidatura para presidente da República. E nesse momento a gente se apresentou e disse a ele que a gente estava junto e iria fazer a coordenação jurídica da campanha para a eleição de presidente da República. E algumas pessoas disseram assim: "Ah, Saulo, mas você tem coragem?" Claro que eu tenho. A lei é a mesma. A gente precisa se dedicar, estudar, se capacitar, mas tem que encarar o desafio. Então, eu sou um apaixonado pela eleição, pelo direito eleitoral, e estou aqui para contribuir de alguma forma, trazer alguma informação aí que seja interessante, importante para vocês, e bastante feliz realmente de estar aqui sentado com vocês. Legal, Saulo. Eu anotei uma fala sua, e aí, deixa eu falar aqui. Tem que encarar o desafio. Eu recebo muitas mensagens falando que o Contar Pode, ele incentiva as pessoas a empreender, a, de repente, sair daquela zona de conforto, sabe? Porque a gente sempre está falando aqui de negócios.
Então, eu durmo e acordo pensando em negócios. Então, gostei muito dessa sua fala e eu acho que é isso mesmo. Tem que encarar o desafio, a gente tem que sempre estar pronta, preparada e querendo, né? Para abraçar as oportunidades. E que pelo menos o Contar Pode sirva para isso, para que as pessoas, sei lá, de repente... visualizem o interesse. Pô, as eleições estão aí, 2024 está na nossa porta já. Está todo mundo já fazendo política. Então, por que não se dedicar e estudar um pouquinho? A gente tem até um manual que a gente sentou para fazer, não foi naquela reunião? Isso. Sentamos, fizemos o manual. Então, quem quiser, basta falar com a gente, que a gente disponibiliza para vocês. Vocês podem estudar, de repente, podem até trabalhar nessa área, trabalhar com a gente, fazer uma parceria, quem sabe. Mas vamos lá, vamos tratar do nosso tema. Sim. Deixa eu só falar um pouquinho aqui. A gente parou umas 3 semanas de gravar o podcast. Eu e o Dr. Felipe. Eu estive viajando, mas não foi só viajando. Eu estive fazendo networking, tá? Buscando melhorias para o meu negócio, para os meus clientes. Buscando inovação. E são nessas viagens que a gente entende como é que está o mundo lá fora. A inovação está tudo muito rápido. Hoje existem softwares que melhoram a vida do contador, que melhoram a vida do advogado. E a gente tem que estar antenado a essas inovações para não ficar para trás. Eu fui para recentemente, essa semana agora, eu fui para o Conescap, que é um evento grande de contabilidade. E lá era o tempo todo trocando ideia com ele. Felipe, você topa dividir esse software aqui comigo? A gente comprou um software massa que vai facilitar bastante a nossa vida e dos nossos clientes. Ótimo. Então, assim, não são só viagens. Ali a gente conhece pessoas. Investimento, um verdadeiro investimento. Poxa, né? Na melhora do serviço. Não, outra coisa. Eu conheci um sistema contábil chamado Alterdata. E vale frisar por quê? O Alterdata, para mim... antes de conhecer o Alterdata agora, tá? Para mim, o Alterdata era um sistema velho. Gente, quando eu vi, totalmente diferente. Ele tá totalmente diferente. Tá mais, sabe? Tá com a cara mais jovem, tá muito mais inovador. E aí eu vejo uma contabilidade que dá até um ânimo, assim, sabe? Do tipo, poxa, agora eu vou ter uma contabilidade em tempo real, que nem igual o meu financeiro. Quando que eu imaginei isso? Tudo bem, tá tudo muito moderno, mas enfim. O Alterdata vai trazer tudo isso para o contador, porque a vida de contador não é fácil. A gente gasta muitas horas com rotinas contábeis, com rotinas... fazendo declarações para a Receita Federal. Os contadores são os funcionários da Receita Federal, né? Eles só fazem auditar a gente, mas a gente que trabalha para eles, para prestar as informações. E aí, por que não trabalhar com um sistema mais moderno, mais robusto e que ajude nosso dia a dia? E o Alterdata é isso. Inclusive, eu fui chamada para um podcast lá. Deve acontecer entre janeiro e fevereiro. A sede também é maravilhosa, linda. Eu falei tanto que eu queria conhecer que eles me chamaram para o Altercast deles. E vai acontecer. Bom, e o que mais que eu tenho para falar das minhas viagens? Eu faço um roteiro aqui, deixa eu anotar, tá? Lembrei. Nesse último evento que eu fui, eu estava comentando com eles agora, eu fui... Estava indo embora já do evento, e aí 2 rapazes me chamaram para dizer que me conhecem do podcast. Eu me achei importante. Mas você é. Você. Me achei, poxa, eu tô famosa, minha gente, eu fiquei tão feliz com aquilo, mas enfim. E aí eles vieram para comentar sobre um sistema tributário deles, e a gente deve fazer um podcast com eles também, que é um sistema tributário muito bom e que tem tudo a ver com essa parceria aqui jurídico-contábil, tá? E que vai trazer melhorias para os empresários. Detalhe, básico e bom, né? Mas vamos tratar agora das eleições, né, doutor Saulo? Vamos lá. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse papel do advogado e do contador nas eleições. Fale um pouquinho para a gente. O que você considera ser fundamental nessas eleições e como que pode contribuir esse jurídico, esse advogado e esse contador nas eleições para que tanto o político, aquele que está se candidatando, ele não tenha nenhum prejuízo na campanha dele, como também ele não tenha nenhuma condenação. Sim. Comente um pouquinho pra gente. Joia, perfeito. Juliana, né? Fique à vontade. Tá. Aqui é bem descontraído. Veja bem, eu quero pegar um gancho aí de uma fala sua também, aproveitando esse bate-bola, em relação à busca do conhecimento.
né? Você comentou aí que esteve viajando, a gente estava acompanhando nas redes sociais. E, de fato, essa área que a gente está tratando hoje, a eleição, né, tanto a parte de assessoria jurídica quanto de assessoria contábil, requer muita capacitação. Ano passado, em um evento lá no TRE, me perguntaram quais eram as obrigações dos candidatos, as obrigações contábeis, fiscais, etc. E eu disse o seguinte: a primeira obrigação do candidato e a principal é a contratação de uma assessoria contábil e jurídica especializada. Não tem como disputar uma eleição e buscar o sucesso de um processo eleitoral, de uma eleição, buscar um mandato sem estar cercado por profissionais especializados. E aí, essa busca pelo conhecimento, esse estudo, essa leitura tem que ser permanentes, tem que ser constantes. Eleição é um troço, digamos assim, que requer muita dedicação, né? A gente sabe que a legislação no Brasil ela é muito vasta, a gente tem muitas regras, e no que se refere à eleição também, não poderia ser diferente. Então, se exige dos candidatos que eles se cerquem de pessoas capacitadas, de profissionais especializados em todos os setores, né? A gente sabe que numa campanha eleitoral, por exemplo, se investe muito em marketing. Os candidatos acreditam que, às vezes, o marketing ganha a eleição. E não é bem assim, né? Eu já ouvi de marqueteiros renomados nacionalmente dizendo isso. Olha, não é o marqueteiro que vai ganhar a sua eleição, não. É a sua estratégia política, seu projeto, etc. e tal. Numa eleição, você tem um sem número de atores envolvidos, né? Seja na parte de marketing, de publicidade, etc., como na parte jurídica e na parte contábil também. Então, eu acho que uma das coisas mais importantes a se observar em relação às eleições e ao papel dos advogados e dos contadores é isso. É de que a eleição é algo que requer muita leitura, muita dedicação, por conta da quantidade de regras que a gente tem e de outros fatores, assim como a fluidez das decisões na justiça eleitoral, por exemplo. Os juízes eleitorais, eles não são juízes de carreira, eles são juízes de outras áreas, como, por exemplo, da vara criminal, da vara civil, que exercem durante 2 ou 4 anos a função ali de juiz eleitoral. E a gente tem também, né, os juristas, que são os advogados. Mas, então, em relação aos advogados e aos contadores, o papel deles é fundamental. Eu digo que não é possível ter êxito em uma eleição sem uma boa assessoria jurídica e uma boa assessoria contábil. Não é sem razão que a lei, inclusive, traz como obrigatoriedade de contratação um advogado e um contador. Você tem uma série de pessoas envolvidas na eleição. Você tem o marqueteiro, você tem o fornecedor de serviço, o cara da gráfica que vai imprimir o santinho, você tem o cara que vai lhe alugar um veículo para você circular na carreata, etc. e tal. Tem combustível. Tem um combustível, uma série de despesas, né? Uma série de pessoas ali envolvidas. Mas, obrigatoriamente, só existem 2 profissionais que a lei estabelece, que é o advogado, a advogada, e os contadores. Coisa boa. Excelente, excelente, Adoro. excelente. Então já começa por aí. Não é possível juridicamente fazer uma campanha eleitoral sem um advogado e um contador. Você não dá o primeiro passo. Deixa eu fazer um adendo à sua fala. Sim. E outra coisa boa, não existe limite de dedução para essa contratação de advogado e contador. Exatamente, que coisa boa exatamente. Também, né? Eu acho maravilhoso. Então, assim, não venham querer pleitear um descontinho, não vai rolar. Não, de forma nenhuma, de forma nenhuma. Vamos ser justos com essa, né, com essa classe. Exato. Porque a responsabilidade é levar Altíssima, altíssima. Não existe, Felipe, honorários caros de advogado e contador. Existe um valor justo, que deve ser cobrado, obviamente, que seja compatível com a atuação daquele profissional também. Eu sempre digo, olha, de profissional médio, tem muito no mercado. Tem muito advogado, tem muito contador, tem muito médico, tem muito engenheiro. Mas o profissional que é bom, que trabalha com amor, que honra verdadeiramente a função a que ele é designado, eu digo que são poucos. Né? Então, você, né, já traz uma informação muito importante, que é essa. Pela lei eleitoral,
a despesa com advogados e contadores não tem limite. Por quê? Porque às vezes você pega uma campanha, a gente às vezes pensa em campanha eleitoral como algo muito grande. Uma campanha de governador, de senador, presidente. Mas você vai para uma eleição de vereador, por exemplo, e aí o teto de gastos é muito pequeno. R$ 1.500, R$ 2.000 para a campanha toda. O que é que um vereador vai fazer com esse valor? Quase nada. Então, para o legislador, para a lei, o que é que se definiu? A gente não pode impor limites à contratação desses profissionais, especificamente advogado e contador, porque isso pode dificultar a vida do candidato. Então, perceba, às vezes o candidato diz, o marqueteiro é mais importante, e cobra 5 vezes mais, às vezes. E o advogado e o contador não. Porém, pela própria estrutura da lei, a gente já percebe. Olhe, advogado e contador têm que realmente ser valorizados, porque são os profissionais que vão lhe acompanhar ali o tempo inteiro, assim como outros também. Vão administrar, né? Um vai administrar a campanha, um vai orientar. Perfeito. E assim sucessivamente. Exatamente, exatamente. Então, voltando, né, para essa questão do papel desses dois profissionais, você tem uma série de situações onde os advogados e os contadores vão atuar. Os advogados, basicamente, eles vão cuidar de toda a parte jurídica que envolve a eleição. E não só do candidato, mas também dos partidos políticos, né? A gente sabe que para ser candidato no Brasil hoje, já de muitos anos, obrigatoriamente você deve estar filiado a um partido político. Então, o partido político é uma pessoa jurídica, como Juliana e Felipe também gostam muito de pessoas jurídicas. CNPJ, exatamente. Tá aqui. É um dos mantras, né? Tá Pronto, anotado aqui. Vamos à busca pelo CNPJ. E então é uma pessoa jurídica, né, que tem as suas obrigações jurídicas e as suas obrigações contábeis também, permanentemente, inclusive. Então, advogados e contadores têm atribuições, mesmo quando não há eleição, mesmo em ano não eleitoral. Como eu disse, desde 2010 eu atuo na área jurídica, sou advogado e trabalho com eleição, mesmo nos anos ímpares, 2011, 2013, quando você não tem eleição. Os contadores também eles vão cuidar de toda a organização e a movimentação financeira, ou estimável também, né, dos partidos políticos e dos candidatos também. Por que eu falei estimável? É que durante a eleição a gente sabe que os candidatos eles podem obter receita de forma estimável. O que é uma receita estimável? É aquela que não é em dinheiro. Porque se Felipe vai ser candidato a prefeito próximo ano, eu posso, enquanto eleitor, enquanto apoiador da candidatura de Felipe, eu posso depositar um dinheiro na conta bancária dele, para ele utilizar na campanha, né? Isso é uma doação financeira, uma doação em dinheiro. Essa doação, ela tem que respeitar uma série de regras que aí os contadores acompanham, conhecem e orientam os candidatos, e os advogados também. E existe a doação que é a doação estimável. A doação estimável é o seguinte: eu não vou, Felipe, lhe doar dinheiro, mas eu vou doar o meu serviço jurídico. Na verdade, a OAB até proíbe essa doação, né? Então fica o recado aqui para os advogados que atuam na área. Existe uma normativa... E muitos fazem. Exatamente. Então, existe uma normativa da OAB que proíbe a doação de serviço jurídico para candidatos. Mas vamos dizer que eu sou marqueteiro, por exemplo. Então, eu posso doar o meu serviço. Então, isso é uma doação estimável. Eu não estou depositando dinheiro, mas eu estou emprestando o meu serviço, eu estou doando um serviço estimável. Perfeito. E para tudo isso, para todas essas receitas e despesas, o contador vai atuar. Por isso que a gente conversa aqui. Tem que se cobrar um valor que parece ser caro, mas não é caro, é justo. Porque o acompanhamento é diário. Sabe? Durante uma eleição... Não tem horário, né? Não existe, Felipe e Juliana. Tem que emitir recibo com 72 horas. É uma série de requisitos que é bem chatinho. Exatamente. O SPCE, ele é um mantra também da candidatura. Assim que você faz sua candidatura, você tem que... Né, o CNPJ, a conta bancária e o SPCE, que é o Sistema de Prestação de Contas Eleitoral. Para estar ali acompanhando tudo que entra, tudo que sai em tempo real, para não ter nenhum prejuízo para a candidatura. E uma eventual irregularidade na emissão de recibo eleitoral, me corrija se eu estiver equivocado, pode gerar uma futura inelegibilidade do candidato, né? Sim. Olhe, quando a gente vai assessorar candidatos, tem uns que dizem assim, mas doutor Saulo, o senhor
o senhor é um terrorista. Eu falei, eu terrorista? De jeito nenhum. A lei eleitoral que pode parecer terrorista, pode parecer um monstro. Porque são muitas regras, muitas. Hoje a gente tem mais regra para o cara não ser candidato do que para ser candidato. Porque você tem uma série de itens que importam em inelegibilidade da pessoa ou ausência de condição de elegibilidade. Então, ser candidato hoje no Brasil não é tarefa fácil, não. Eu costumo dizer que é o seguinte, em primeiro lugar, é um ato de coragem. O cidadão chegar em um momento de dizer assim, eu vou ser candidato. Eu já tive essa vontade, inclusive, de ser candidato. Mas quando eu fui para a área, fui atuar, fui advogar, eu falei, rapaz, eu não vou ser candidato mais não. É muito difícil, mas você ser advogado. É melhor trabalhar com um candidato. Exatamente, assessorar. Exatamente. Eu gosto também de ficar nessa linha. Perfeito, exato. No back-office deles ali. Não, é a melhor coisa. É retaguarda que chama? Como é que chama? Na assessoria ali, nos bastidores. Exato. Eu acho cuidando, mais legal. Cuidando deles. É melhor. O desgaste é menor. E aí, Felipe, exatamente isso que você falou é muito importante, porque o recibo eleitoral às vezes parece uma coisa simples, mas pode gerar um problema grave, porque a Justiça Eleitoral tem sido cada vez mais rigorosa na fiscalização. O Ministério Público também. Então, às vezes, uma situação que pode parecer simples, não emiti um recibo eleitoral. Vou lá na prestação de contas retificadora e emito junto e tal. Não. É complicado. Tem membro do Ministério Público que diz assim, você aqui está querendo cometer uma fraude, porque você não emitiu o recibo lá atrás, está querendo emitir agora, sabe? Então, assim, é preciso realmente ter muito cuidado, porque às vezes algo que historicamente, inclusive, não gera um problema, em determinado momento pode gerar. Porque tem candidato que é assim, doutor, mas eu sempre fiz assim. E fulano não faz assim também. Meu adversário está fazendo. Meu amigo, você tem que respeitar a regra. E eu estou lhe dizendo que tem que ser assim. Ou então ele diz assim, eu preciso dessa documentação toda? Eu digo, precisa desse mais um pouco. Então você providencie. Porque senão quem vai ter problema é você. Eu estou aqui orientando. E aí o que eu digo aos contadores também, aos advogados. Orientem. Sejam exigentes. Sejam rigorosos. Por quê? A Justiça Eleitoral, a análise contábil que vai ocorrer na movimentação financeira, ela é severa e tem que ser mesmo. Tem que ser mesmo, porque a gente está tratando de algo muito sério. A gente tem aí, de 2018 para cá, a questão do financiamento público de campanhas, né? O dinheiro público sendo utilizado para as campanhas eleitorais. E de 2018 para cá, esse valor tem aumentado significativamente. O que faz também aumentar o custo de uma campanha. Quando a gente vai negociar um contrato de honorários, tanto os advogados quanto os contadores, a gente tem que levar em consideração qual vai ser a movimentação financeira de um candidato também. Não dá para você cobrar um valor igual para dois candidatos quando um vai gastar 10 mil reais e o outro vai gastar 2 milhões. Não dá. O trabalho aí é bem diferente. Exatamente, exatamente. O que está envolvido, né, é bem diferente. E aí, na eleição de 2022, a gente teve aí aproximadamente 5 bilhões de reais, né, para as campanhas a nível nacional. E esse próximo ano, 2024, esse valor deve aumentar, deve chegar aí entre 5 e 6 bilhões talvez, né? Então, é algo muito sério que está envolvido, né? É um recurso financeiro bem elevado que é utilizado nas campanhas eleitorais. Eu sou favorável, né? Eu sei que existem muitas críticas porque você vai utilizar recurso público para as pessoas que não utilizam corretamente o dinheiro. Veja, eu costumo dizer o seguinte, não é porque alguém comete uma desonestidade que todos os outros vão pagar. Com certeza. E existem candidatos que só conseguiram ser candidatos efetivamente por conta do fundo público. Não dá para a gente achar que todo mundo que vai se candidatar vai roubar o dinheiro. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, é preciso entender que existe algo muito importante sendo manuseado ali. E daí porque nós, que somos profissionais, temos que ser rigorosos. Os candidatos, às vezes, não ajudam, a gente sabe. Não digo nem que é má fé ou desonestidade, às vezes é. Mas, às vezes, você tem o ritmo muito intenso de uma campanha eleitoral. Então, às vezes, não dá para ter toda aquela organização. Por isso que nós, inclusive, quando vamos encarar esse desafio de cuidar de uma campanha eleitoral, temos que estar preparados. Mais uma vez, o nosso papel sendo fundamental, porque o ideal é que eles cuidem da campanha deles e o resto a gente toca. Exatamente. Né? Que eles não se preocupem com isso aqui, com recibo, se preocupar em ter que cumprir alguma regra, alguma lei, pelo amor de Deus, né?
cada um no seu quadrado. Claro. Eu gosto muito desse ditado. Isso. E aí, sem querer fazer medo, mas fazendo, eu trabalhei no GAECO, certo? Ministério Público. E assim, qualquer coisinha, qualquer investigado, ele sendo político, é uma das coisas que a gente já pega. Pegue lá a prestação de contas eleitoral dele, dê uma olhadinha, porque a gente sai fuçando tudo, gente. Se chegou alguma denúncia, a gente tem que fazer uma limpa de tudo. Aí existe o setor específico de rede social, cada um, né? E aí eu cheguei a pegar a prestação de contas de um investigado, tá? Isso foi em 2018, eu acho, eu não vou lembrar agora. E foi aí que eu peguei para estudar. Então, assim, eu já estive dos dois lados, da prestação de contas e do lado de cá, fuçando lá a vida dele, se ele foi certinho lá na parte da prestação de contas eleitoral. Então, não é só cumprir ali a regra eleitoral, a lei eleitoral. Isso é para a vida toda. Então, é uma denunciazinha que sai, que você pode até estar certo, mas o Ministério Público vai fuçar a sua vida toda. É igual a Receita Federal da vida. Se você cai na malha fina, se você é sorteado pela Receita Federal, pode ter certeza que ela vai fuçar a sua vida toda. 5 anos para trás, na Receita Federal, mas no Ministério Público, ele vai fuçar a sua vida todinha. Perfeito. De lá até... Enfim. Então, fica aí também mais uma dica para que você contrate as pessoas certas para lhe assessorar nesse quesito, na parte da advocacia, do advogado, está ali do seu lado, e de um contador também. Ainda tem um outro profissional bastante importante, que é o administrador de campanha, não é isso? Na verdade, ainda há essa figura, né, do administrador financeiro, que é alguém que aí o candidato designa, né, para cuidar. Isso pode, inclusive, ser formalizado na prestação de contas, mas assim, eu percebo que a maioria não usa, não. Você, normalmente, nas campanhas se coloca alguém na prática que vai cuidar ali dessa parte financeira, mas aí, formalmente, se coloca como coordenador de campanha ou um coordenador financeiro, pode acontecer também, né? Que seria a pessoa de confiança. Perfeito, né? Exatamente. Porque você imagine que numa campanha eleitoral onde, claro, você tem campanhas de todos os tamanhos. Tem candidatos que fazem uma campanha inteira e não gastam um centavo. Ele abre a conta bancária e encerra e não entra um recurso. Acontece. Ou porque ele não tem recursos para destinar, ou porque não houve doação também para ele, né? Mas você tem campanhas que têm movimentação. Então, é preciso que haja um monitoramento dessa movimentação financeira diário, porque é preciso fazer toda a escrituração, vocês, né, sabem muito bem disso, para que lá na frente, ao final da campanha, dentro do prazo que a lei estabelece, se fazer a prestação de contas. Então, infelizmente, às vezes nas campanhas, existe uma proximidade maior dos candidatos com o pessoal do marketing, e aí não é nenhuma crítica a eles, estão fazendo o seu papel também, tenho grandes amigos na área da publicidade, mas, e às vezes deixam em segundo plano a parte jurídica e contábil, achando que lá na frente vai resolver. Não, lá eu resolvo. Juliana falou aí sobre 2018, a gente tem um caso aqui em Sergipe, que é referente a 2018 também, onde uma determinada prestação de contas ela estava aparentemente regular, formalmente falando, mas o deputado federal foi cassado. Porque, a partir de algumas investigações, se percebeu que aqueles doadores que estavam constando ali na prestação de contas eram laranjas de terceiros que não podiam doar. Então, veja, é o que a gente sempre diz, eleição é algo muito sério. Se o candidato não perceber isso, nós profissionais temos que perceber. Esse é nosso papel, é orientar, é passar aquilo que a gente sabe que é necessário. Tanto para a segurança do candidato, a tranquilidade dele, quanto para o êxito mesmo. Porque se você pega um candidato e ele corriqueiramente tem a prestação de contas desaprovada, isso politicamente é muito negativo. Que a população vai tomar conhecimento disso. Você também trouxe outro dado extremamente relevante, que é em relação à transparência. Quando se trata de eleição, você tem uma transparência plena, eu diria. Porque desde que o cidadão ele decide ser candidato, ele já tem que apresentar na Justiça Eleitoral a sua declaração de bens.
sua declaração de bens. No Candex, né, que chama? No Candex, exatamente, que é o sistema utilizado. E aí isso fica historicamente. Hoje você chega no site, divulga Cand e contas, vai aparecer lá a declaração de bens do cidadão. O doador também, de pessoa física, ele só pode doar uma parte do que ele recebe de rendimentos da declaração de imposto de renda de pessoa física. Exatamente, exatamente. Então não é qualquer valor, não é? Juliana vai chegar aqui e vai doar, digamos que Saulo vai ser o candidato. Eu não vou chegar e doar, sei lá, 1 milhão. Eu nem tenho isso na minha declaração de imposto de renda. É um percentual do que a gente recebe que pode doar. Então tudo isso, a gente tem ali a lei e o Ministério Público está de olho, gente. Exatamente. E é o contador quem vai dizer, olha, você tem esse limite, esse e aquele. Às vezes as regras vão mudando e aí é o advogado e o contador que vão, em parceria, fazer esse planejamento também da movimentação financeira, da campanha, para que não haja nenhum tipo de excesso, né? Nenhum tipo de burla ou ilegalidade que possa gerar penalidades aos candidatos, né? E tem mais, viu? A gente faz esse paralelo dos profissionais, né? O pessoal do marketing e tal, que às vezes não gosta quando a gente fala, mas o advogado e o contador, eles são as pessoas que dão as piores notícias. Por quê? Agora, essa semana mesmo, eu tive que dar uma notícia. Olha, tá aqui a GRU da multa que você foi penalizado em 2022, o ano passado. Mas, meu Deus do céu, eu não fiz nada. Veja, é porque você não lembra. Mas aconteceu isso aqui, assim. Teve o exatamente. Mas teve essa penalidade aqui. E aí, só quem dá essa notícia somos nós. E aí outros profissionais não, quando acaba a campanha eleitoral, a eleição é no domingo, segunda-feira já foi todo mundo embora, já recebeu o seu dinheiro, mas a gente fica ali, porque o processo está começando. O contador ainda vai organizar a prestação de contas para apresentar na justiça eleitoral. E aí o processo vai iniciar. A gente tem processos de 2020, a gente já vai para 2024, que ainda não foram julgados. E aí, por isso que o contador e o advogado têm que cobrar justo. Que às vezes parece caro, mas é justo. Porque o trabalho não cessa ali. Não para, o trabalho não para. Às vezes você entra em outra eleição e ainda resolvendo o problema da eleição passada. Então, amigos, contadores e advogados, estudem, se capacitem, viajem, façam os seus congressos e na hora de cobrar os honorários, cobrar assustar mesmo. Vai dizer, meu Deus, isso porque aí. Depois quem vai se assustar sou eu com o volume de trabalho. Né? Só lembrando que multa eleitoral prescreve em 10 anos. Né? Aí, tá vendo? Aí eu não sabia? Tem esse detalhe, é cobrado por execução fiscal. Né? Que coisa boa, execução fiscal que tramita na justiça eleitoral. Geralmente não dão muita atenção para as execuções fiscais de multa eleitoral, não. Acaba sendo cobrada indiretamente por meio do não preenchimento das condições de elegibilidade. O cara está com a pendência, tem que resolver. Senão não se candidata. Mas a cobrança, pelo que eu tenho visto, assim, pelo que eu ouvi falar, eles meio que não estão tão ativos na cobrança. Mas eu queria fazer uma pergunta. Na verdade, queria saber sua visão. Você falou aí sobre mudança de normas o tempo inteiro, né, que acontece muito. E assim, a gente tem até um meme, né, uma brincadeira que o pessoal faz. No direito eleitoral, a gente tem a pirâmide de Kelsen, né, da hierarquia das normas. Aí tem a Constituição. Acima da Constituição está as resoluções do TSE. É verdade. Né? Porque, assim, e vou te falar uma coisa. Eu já me deparei com um pouco de prática que eu tive na esfera eleitoral. Já me deparei com situações de... Essa resolução aqui é compatível com a Constituição. Ela não é inconstitucional, não. Mas, realmente, a gente que está de fora, assim, a gente tem essa sensação de que tem muitas resoluções que parece que tem um poder normativo maior do que a própria Constituição. E tem um detalhe, que toda eleição vem resolução nova. Claro que o arcabouço, a essência é mantido, mas toda eleição vem uma renca de resoluções. Resolução para propaganda, resolução para, enfim, todos os assuntos correlatos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa exacerbação do poder regulamentar do TSE. Você acha que é necessário? Poderia ser um pouco mais tolhida? Ou sei lá. Felipe, só voltando em relação ao que você falou em relação às execuções fiscais, eu quero dar um dado. Isso tem mudado. Né? A União Federal e o Ministério Público também tem movimentado cada vez mais essas ações, né, contra candidatos, contra partidos políticos, contra dirigentes partidários também, buscando levantar esse crédito, essas dívidas de eleições de partidos políticos também. E aí é onde entra a atuação dos advogados, dos contadores nessa linha, porque de fato isso tem se fortalecido, né? Em todas as áreas, na verdade, a Justiça Eleitoral, o Ministério Público também, a sociedade como um todo,
tem acompanhado cada vez mais os partidos políticos, os candidatos e as eleições e cobrado. E daí, né, vem os processos e vem as demandas. E em relação a essa questão que você comentou, achei excelente, excelente. De fato, para a gente entender, primeiro, a lei estabelece o seguinte, que o Tribunal Superior Eleitoral, e aí isso é algo que é sui generis na área eleitoral, né, só acontece em relação ao direito eleitoral, por isso que se diz que o direito eleitoral ele é um microsistema jurídico, porque ele tem regras de direito material, regras de direito processual, regras criminais, por exemplo, né, e regras de procedimento, etc. Então, o que é que a lei diz? Que o Tribunal Superior Eleitoral, ele deve editar instruções, resoluções, leia-se como resoluções, para interpretar e para dar, digamos assim, fluidez à norma jurídica. A lei propriamente dita, a lei ordinária, a lei complementar, a Constituição Federal, etc. Porém, felizmente ou infelizmente, a Justiça Eleitoral, através do TSE, somente o Tribunal Superior Eleitoral, que edita essas resoluções, por vezes, acaba se excedendo a esse limite, né? Isso é uma realidade. E, assim, no meu entendimento, isso não deveria ocorrer. Porque o que acontece? Nós, no dia a dia, costumamos trabalhar com aquilo que a lei define. Se a lei é imperfeita, você tem que alterar a lei. E não é a Justiça Eleitoral criar sua norma excedendo o limite que não poderia. E tem um detalhe. Quando a Justiça Eleitoral, o TSE, edita uma norma e ela ultrapassa o limite, você não tem muito o que fazer. Porque quem vai julgar é a Justiça Eleitoral. Então ela edita a norma e a gente tem que obedecer. Já houve algumas ADIs, etc., questionando. E aí o Supremo, que tem 3 membros dentro do TSE, sempre diz, não, tá tudo bem, deixa a Justiça Eleitoral atuar. Como se fosse Exatamente. uma força. Exatamente. Eu acho que, historicamente, aí não é de agora, mas já de algum tempo, eu acho que o Poder Judiciário como um todo passou a adotar a seguinte conduta. Ninguém se organiza, então somos nós que temos que cuidar, temos que ser mais firmes cada vez mais. E aí, esse poder regulamentar, de legislar, porque na prática é uma legislação, por vezes tem sido excedido. E eu não acho isso muito interessante. Em alguns casos, inclusive, pontuais, a gente consegue até reverter uma decisão. Eu fiz uma pós-graduação em 2016 e lá a gente defendeu um artigo nesse sentido, de que em alguns processos você consegue até salvar determinado candidato, porque a regra que a Justiça Eleitoral está dizendo que ele está descumprindo é uma resolução do TSE e não uma lei. Então você argumenta, olha, princípio da legalidade. Só é ilegal se a lei assim disser e não a resolução do TSE. Agora, para não dizer que eu só estou criticando, as resoluções são extremamente importantes, porque elas trazem procedimentos para os candidatos e os partidos políticos obedecerem. E aí, novamente, advogado e contador, para conhecer essas normas, de fato, a cada eleição nós temos resoluções novas. Para a eleição do próximo ano, essas resoluções ainda não foram editadas. O TSE tem até o mês de março do próximo ano para baixar, digamos assim, como a gente chama, as resoluções. Mas, por enquanto, a gente se debruça sobre as que nós já temos, as antigas, né? Mas elas, sim, serão atualizadas e é com base nessas novas que a eleição vai se desenvolver. Então, fica realmente essa crítica, mas existem também os pontos positivos, positivo, exatamente, que é para o dia a dia das campanhas eleitorais, sem dúvida. Perfeito, Samuel. Eu gosto muito de dados, tá? E aí eu fui buscar. A gente tem aí mais de 500 mil candidatos para 2024. Ou seja, é uma oportunidade tanto essa área eleitoral. Perfeito. Mais de 500 mil candidatos no Brasil. Mas vamos falar de Sergipe? Sim. Estamos com os dados aqui de Sergipe, dados em relação às eleições de 2020, tá? Mas é um parâmetro para a gente enxergar aí 2024. Porque é eleição municipal. Municipal. Né? Registro de candidaturas, 7.013 pedidos de registro, 7.013. Vocês estão escutando isso, né? Beleza. Já vai multiplicando aí. Né? Vamos pensar em honorários, oportunidade de negócios, ganhar um dinheirinho extra. Opa, a gente gosta. Sempre. 6.440 aptos, tá? 573 inaptos, aproximadamente aí 8%.
é baixo, mas que isso aqui pode ser melhorado. Vamos chegar aí a 1%. Ou seja, pessoal, vamos se atualizar, vamos buscar conhecimento. Somos todos professores aqui. Eu, doutor Saulo, doutor Felipe. E aí, pensando nesses números aqui, vamos incentivar esse pessoal que nos assiste. O que você diria, vocês dois, como professores, o que vocês diriam para o nosso público? Como se preparar para essa área eleitoral? Posso ir, Felipe? Claro. Estudo, leitura, dedicação, entrega, diários. Não dá para você entrar em qualquer área que seja. Eu falo muito do eleitoral, porque é onde eu vivo, mas eu acho que qualquer área, eu jamais vou me arriscar a um cliente meu que é candidato, tem um problema tributário, e eu não ligar para o doutor Felipe. Jamais. Eu não vou. Por mais que ele diga, não, eu confio no senhor, tal. Mas não é a minha praia. Então, porque o que eu estudo, que eu acompanho, que eu me atualizo, é a eleição. Então, o que eu recomendo já a partir de agora é a leitura, é o estudo. E uma coisa que eu sempre digo assim com a equipe do escritório é o seguinte: primeiro, vá estudar a lei, porque é a regra que vai ser aplicada. Na prática, no dia a dia, às vezes a gente costuma ir o quê? Jurisprudência. Vou pesquisar logo no tribunal como estão aplicando. Mas eu diria que esse não é o caminho mais correto. Você deve estudar primeiro a lei. Você tem que se debruçar sobre ela, absorver o que ela quer dizer, e aí associado à lei vem a doutrina, que aí você vai estudar também. E, por último, a jurisprudência. Então, acho que a dica mais valiosa que eu poderia dar é realmente o estudo, a leitura e o acompanhamento. Não dá para você passear em uma área. Eu vou aventurar de forma nenhuma. É preciso ter paciência. Eu sempre digo que é difícil, mas com dedicação você consegue. Não há que você recuar. Eu, na faculdade, acho que nenhum de nós teve a matéria de eleitoral. E eu fui aprender na prática. 2010 foi a eleição de governador. Eu fui para um escritório já para trabalhar na eleição de governador. E aí deixei o medo de lado e mergulhei, me entreguei e as coisas aconteceram, graças a Deus deram certo. Então, é o estudo, é a leitura. E aí a gente deixa sempre a orientação para a legislação eleitoral, você tem Constituição Federal, você tem uma Lei Geral das Eleições, que é a Lei 9.504, as resoluções do tribunal e acompanhar a doutrina e jurisprudência também. Você estudando bastante, lendo e exercitando na prática também, eu acho que você consegue entregar um bom trabalho e dar como consequência o êxito para seus clientes. E, enfim, para a sociedade em geral, que no final das contas é quem recebe o produto final do nosso serviço. Você tem um vereador, você tem um deputado que vai ali, ou um prefeito que vai cumprir leis, executar ou criar leis. Então, acho que estudo, leitura sempre. O nosso escritório, por exemplo, a gente mantém grupo de estudo frequentemente. Sexta-feira agora, vamos estudar, sentar. A gente tem uma equipe aqui em Sergipe, na Bahia também. E aí a gente se reúne para estudar. Não tem jeito, é estudar diariamente. Numa eleição, acho que de 2016, após um grupo de estudos desse, nós formulamos consultas ao tribunal, que é uma função também que é exclusiva da Justiça Eleitoral. É responder consultas. Em nenhuma outra área você vê isso. Só na área eleitoral. Você não vai chegar no TRF e formular uma consulta. Como é a aplicação desse tributo assim assado? Não vai. Na Justiça Eleitoral, sim, é possível. E aí, um determinado grupo de estudo desses a gente formulou, acho que quase 20 consultas ao tribunal. E aí o pessoal lá no tribunal dizia assim, mas vocês formularam tantas consultas, mas vocês já conhecem tanto? A gente, não, de forma nenhuma. Quem tem dúvida é porque estuda. Assim como quem erra é quem trabalha. Então, é a partir do estudo que as coisas vão se abrir. As dúvidas, elas surgem quanto mais a gente Sem estuda, dúvida. Mais dúvida a gente tem. Sem dúvida. Começa uma eleição, Juliana. Quem sabe tudo, tenho certeza, não sabe nada. Mal informado, aquele que acha que sabe tudo. Quando vai começar um processo eleitoral, você começa a estudar, você fala, meu Deus do céu, como é isso aqui mesmo? Então, você tem que meter as caras na leitura e aí, seguramente, o sucesso vai vir, o retorno vai vir e os clientes vão receber um bom serviço e sua carreira vai crescer, sem dúvida. Até sobre essa questão aí, Até o próprio Ministério Público, a gente tem precedentes históricos aqui em Sergipe que cometeu alguns erros que poderiam ser reputados como crassos, que culminou com a nulificação de processos
de candidatos Grandes. que haviam sido declarados inelegíveis, enfim. Mas só uma consideração sobre consulta. Na esfera tributária existe a figura da consulta, mas não judicial. Administrativamente, você pode consultar a Receita Federal, mas judicialmente realmente é uma digamos assim, uma criação eleitoral exclusiva, né? Mas acho que você falou tudo o que é pertinente. Eu só acrescentaria, na minha paranoia, eu fiquei traumatizado com a quantidade de resoluções. Eu acho que todo esse estudo, mas também um apego à resolução, porque, ao fim e ao cabo, a resolução é como o tribunal entende que a lei deve ser aplicada, e isso já facilita, já mitiga ali a quantidade de problemas, né, que possam gerar a partir das interpretações, né? Essa é a beleza do direito, né? Verdade. E aí é isso. Não tem acho que você deu uma resposta completa. É só essa consideração sobre talvez o apego às resoluções venha a trazer bons frutos também para os candidatos, para os partidos. E é isso, né? Acho que estou enferrujado no eleitoral aí, mas como você falou, né? Cada um no seu quadrado. É uma área. Mas assim, a sensação que eu tenho não é porque você está aqui querendo valorizar os eleitoralistas, não, mas a sensação que eu tenho claramente é que é uma área que parece ser simples, mas não é. É uma área que qualquer passo que você der, se tiver um erro, pode prejudicar um candidato, que às vezes é um candidato honesto, mas não seguir uma regra por sei lá, sem uma fé, sem praticar falta de assessoria. Então, né? assim, não economize com o advogado e contador também, que eu já vi, eu me lembro também desse ponto. Quando acaba a eleição, que vem as prestações de contas, o que eu via de candidato louco que não tinha como justificar e o recibo sumiu, não sei, deve ser eletrônico, antigamente era até no papel, era numerado, e sumiu o recibo, problema. Então, assim, não deixem de investir num bom profissional eleitoralista, né? Que, assim, senão você corre o risco de ganhar a eleição e acabar tendo o tapete puxado, como se diz, né? Pela justiça eleitoral, por uma questão jurídica. Também um dado aqui, das prestações de contas, puxando sardinha para meu lado, né? Apesar de que vocês ajudam aí meu lado também, contabilidade. Tem que andar junto. Acho legal, porque na maioria das vezes a contabilidade ela é esquecida, mas ainda bem todo mundo que vem aqui fala bem de contabilidade. Se precisar de um marqueteiro para vocês, eu estou colado. Vamos lá. De prestação de contas, falando de dado, a gente teve aqui em 2020 1.156 aprovadas com ressalvas. Isso é ruim, né? Demais. Aprovadas com ressalvas, você abre brechas ali para qualquer... Até um candidato de oposição pode pegar aquilo para... Exatamente. E quando se trata de recurso público, pior. Porque o cidadão é candidato e não consegue minimamente receber 20 mil reais, ou enfim, um valor maior que seja, e gastar corretamente. Você tem um período curto de eleição, a eleição oficialmente ela tem aproximadamente 45 dias, e aí o que é que o adversário explora? Olha, meu adversário não conseguiu minimamente fazer um pagamento regular no posto de combustível. Imagine. E aí a exploração negativa é muito forte em relação a isso. Então você tem que ter cuidado. E eu digo às vezes até aos profissionais, porque às vezes tem candidato que abandona mesmo. Diz, não estou preocupado não, isso aí não vai dar em nada tal. E aí eu digo aos profissionais, aos advogados e contadores, é nosso nome que está lá também. Então, ainda que ele não tenha tanto interesse quanto deveria, nós temos. Porque é nosso trabalho que está sendo ali, né, analisado também. Né? Às vezes não é culpa nossa, nem do candidato, enfim, são uma série de pessoas envolvidas, mas o foco tem que ser a aprovação das contas. Por mais que seja um detalhe que não vá gerar uma inelegibilidade, porque nem toda desaprovação gera, mas você tem que fazer um bom trabalho, não dá. Eu digo ao pessoal do escritório sempre, olha, você pode grampear uma folha de papel, você faça da melhor forma. Porque é você que está fazendo. Faça por você, não faça pelo terceiro não. Às vezes o terceiro não quer ou não merece, sei lá. Mas a gente tem que fazer. O trabalho contábil e jurídico, e todos os outros profissionais também, tem que fazer o melhor na busca da aprovação. E aprovação sem ressalvas. Às vezes é difícil, claro que é. Mas esse deve ser o foco. Eu só fico satisfeito se aprovar essas contas. Vou recorrer até o final. Tem cliente assim, não estou no recorro mais não. Tá bom, rapaz, eu vou. Porque não é possível. Vamos até o fim. Vamos tentar vencer. Exatamente. Mas acho que tem que ser isso. Tem que buscar a aprovação mesmo. Porque recurso público envolvido, ainda que seja recurso privado também, mas tem que fechar o ciclo de forma plena, de forma correta. Entrar no processo e sair dele de forma limpa, para se manter ficha limpa também. Com certeza.
Você eu estou com medo de acabar. Já está acabando? Já está acabando. Que pena. Vocês topariam dar um curso sobre eleitoral? Claro, eu deixo o nome aqui. Vamos. Aí tem Eu vou ser estudante, eu vou falar da execução fiscal. Pronto, ótimo. Agora, ótimo. só um comentário que eu estava aqui na minha cabeça e esqueci de falar sobre essa questão. Os candidatos dão muita importância, você estava falando ao marketing e tal. E eu me recordei que em uma dada eleição, inclusive municipal, aparentemente, sabe o que fez a eleição virar? Ela era uma eleição acirrada e coisa de diferença de 3%. E aí, na véspera da eleição, a gente lá na época, no escritório, na época que eu trabalhava, a gente conseguiu direito de inserção, direito de resposta. O candidato perdeu o direito da propaganda eleitoral na véspera da eleição e aí o marketing entrou bonito, né? Sim. Então, assim, o candidato deixa de aparecer e o outro aparece com um tempo a mais. Isso. Então, assim, é o jurídico influenciando diretamente no marketing, né? Porque quer o marketing ser um tempo de televisão ali. E isso pode repercutir no resultado da eleição através do marketing, só que a origem jurídica. Então, assim, só uma experiência que eu passei que ficou na cabeça, assim. Sim. E segundo dizem, o que virou a eleição foi justamente essas últimas propagandas na última semana ali. Sim. Que um sumiu, que teve o direito de propaganda cassado, não sei qual é a palavra técnica, mas... E aí isso acabou influenciando no resultado da eleição. Isso pode influenciar, né? Sem dúvida. O eleitor tem uma boa parte do eleitorado que decide na hora. Então, se chega uma notícia, e às vezes, né, vem aí as notícias nas fake news, tal, que aí acho que é pauta para outro momento, você influencia diretamente no eleitorado. Sai uma pesquisa eleitoral no dia da eleição, né? E aí o eleitor fica, rapaz, fulano vai ganhar, vai perder. E isso, veja, aí tem gente que fala assim, meu Deus, mas a eleição é um mangue, é uma guerra. Eu acho ótimo, porque essa regra é para todo mundo, sabe? Eu acho que é do jogo, existem facilidades e dificuldades para todos os candidatos. E aí o jurídico, sem dúvida, tem uma influência forte, né, no resultado da eleição, sim, sem sombra de dúvida. Vamos lá para a nossa última pergunta. Bora. Quais são os maiores erros cometidos pelos candidatos eleitorais? Olha, eu acho que a principal ilusão assim, de um candidato ou de um dirigente partidário é achar que ele resolve tudo. Não, vamos fazer, eu já sei como é. Não, esse advogado é muito cri-cri, muito chato, esse contador também está pedindo um documento que a lei não pede. Então, acho que o principal erro é esse. É não investir em bons profissionais, em profissionais capacitados. Porque aí você vai desenvolver uma campanha eleitoral capenga. Você vai achar ali, estou conquistando voto, isso, aquilo, outro, tal. Mas você está com uma pendência jurídica, uma pendência no processo que você precisa resolver. Que o concorrente está com o olho desse tamanho nessa pendência. Exatamente. A gente atua muito na parte do ataque. A gente fiscaliza o adversário o tempo todo. Lá no escritório a gente tem uma brincadeira que é o inimigo secreto. Nós temos lá setorizado quem vai acompanhar quem. Então tem que ter esse acompanhamento com os nossos adversários. E a gente sabe que do lado de lá também tem uma boa equipe que está monitorando nossos acertos, nossos erros e levar para a justiça eleitoral. Então eu acho que o principal erro é esse, é não acreditar, não investir realmente em profissionais que vão lhe dar segurança para você desenvolver uma campanha eleitoral segura e sem problemas futuros, para que 2, 3 anos depois não perca o mandato ou tenha uma penalidade, sabe? Fique inelegível não sei quantos anos e às vezes acaba até saindo da vida política porque tem penalidades que são bem longas, né? Então eu acho que esse é o principal erro, é não se planejar, não organizar. É o que eu digo também aos contadores e aos advogados. Isso serve para mim também. Tem que haver um planejamento. E isso agora, final do ano, começo de ano, tem algumas questões que já podem ser organizadas. Eu vou registrar minha candidatura somente em agosto. Mas eu já preciso ver minha documentação, como é que está. A lei exige que até abril, 6 de abril, a gente esteja afiliado a um partido político. A gente não, os candidatos. Então eu tenho que saber como está a minha filiação. Eu tenho que me organizar, me planejar. E aí o jurídico e o contábil já entram. Então a gente não vai trabalhar no segundo semestre. Vai trabalhar janeiro, fevereiro, sabe, as coisas já estão esquentando. E aí vem a questão, né, dos honorários serem justos em relação a isso e os candidatos também perceberem que precisam se organizar. Eu acho ótimo quando o Ministério Público atua, né? A gente gosta disso, né Felipe? Quando o juiz aperta mesmo, porque aí, enquanto um chora, o outro vem de lenço, né? Com certeza. A gente entra para dar soluções, né? Então a gente está
preparado, né, todos nós, para... Não ninguém não. Exato. Para dar essas soluções. Então... Aquele que está pensando em se candidatar, já vou perguntando, como é que está a sua declaração de imposto de renda? Ótimo. Verdade. Né? Vai ser importante para o próximo ano. Tem Doador de campanha. Tem umas declarações que são inacreditáveis. Não só lembra da declaração de imposto de renda quando vai contratar um empréstimo? Tá vendo? Ou então, e muitos desses que nunca foram candidatos e que estão pensando, será que estão antenados que precisa estar com a declaração de imposto de renda aí Tá vendo? certinha? Exatamente, Né? exatamente. Fica aí se escondendo da Receita Federal, mas até no eleitoral a Receita Federal tá de olho em você, tá? Exatamente. E precisa estar de olho em você, inclusive. Com certeza. Como você vai se candidatar sem estar com seus bens... como é que posso falar? Declarados, né? Transparência, né? Imagine você ter uma declaração de imposto de renda com um passivo aí a descoberto. Por falar em Receita Federal... Você mesmo faz sua declaração de imposto de renda e você tá com bens muito maior do que seu rendimento. E aí? Gente, cuidado aí com isso, tá? Estamos aqui, o que precisar... Perfeito. Por falar em Receita Federal, a Receita Federal está com uma nova sede na Coroa do Meio. Né? Então vai estar mais próximo da sociedade. Isso. O Leão vai estar mais próximo. Mais próximo, opa. Tá olhando mais de perto. Mas acho que eu não tenho medo da Receita Federal. Ela é boazinha. Ela simples. Se ela vê alguma divergência, ela vai lá e avisa. Perfeito. Opa, contribuinte, tem alguma coisa de errado aqui. Você esqueceu algum dado? Ela só chama para avisar. Agora, se você esqueceu, você vai ter... Ou fraudou, né? É. A verdade é essa, assim, vamos falar a verdade, a Receita Federal é digna de elogio. Se você pega, não estou querendo criticar a secretaria, não vou nem falar se é estadual ou municipal, mas você não vê, por exemplo, a Secretaria da Fazenda chamando o contribuinte para regularizar uma situação. Você vê a propaganda, mas na prática, às vezes, eles esperam 5 anos para já mandar um auto de infração em vez de chamar o contribuinte para se autorregularizar. Então, assim, a Receita Federal, nesse sentido, a gente percebe que age de uma forma mais, digamos assim, moral, né? Age dentro da moralidade, assim, mais eficiente até. A malha fiscal é uma prova disso, né? Poderia gerar já um auto de infração, mas eles chamam o contribuinte para justificar a malha e a gente não vê isso em outras secretarias, né? Sem falar se é estadual ou municipal. Mas é isso, desculpa a intervenção aí, mas não, excelente, foge do assunto. Não, né? Mas... Sempre bem-vindo à Receita Federal, vinda de você. Sabendo então que ela vai estar na Coroa do Meio, olha só. Boa. Vamos montar um escritório lá do lado. No mesmo prédio, já tô pesquisando. Aquele que tiver problema já passa lá na nossa sala. Sobe aí. A gente adora um problema. Resolve. Bata aqui na sala que a gente resolve. Você gosta de problema, doutor Saulo? Adoro. Eu gosto também. Outros, né? Adoro. Quando o candidato me recebeu a citação oficial de justiça, eu digo, que bom. Aí liga, doutor, preciso falar com você urgente. Eu digo, ótimo, o taxímetro já está contando. Pode vir para cá que a gente resolve, né? Tem que ser assim. É verdade. Tem que ser assim. Ô, gente, obrigada pelo compartilhamento aqui de conteúdos. Sempre bom a gente falar, porque acho que a gente aprende mais. A gente que sempre está buscando conhecimentos. A gente que é professor, a gente sabe bem que a gente sempre tem que estar buscando conhecimento, lendo, se atualizando, porque é a partir disso que a gente visualiza até oportunidades. É isso. Sem dúvida. Obrigada mais uma vez. Esteja aqui, o Contar Pode está sempre à sua disposição. Venha mais vezes, porque esse tema é o tema do momento agora. A gente só se fala em eleições. A gente está em 2023, porém 2024 já está ali na porta. Exatamente. Aí começam os prazos, né? Registro de candidatura. Eu conheço pessoas que vão se candidatar, nunca foram políticos e que não sabem nada de prazo. De repente já está fazendo campanha e perde um prazo de se filiar, do CNPJ e por aí vai. Verdade. Enfim, fica aí a dica para aqueles que precisarem de assessoria jurídica, contábil, já sabem onde encontrar. Obrigada mais uma vez. Isso, se parabéns. inscrevam no nosso canal, por favor, deem um like, deem um legalzinho lá, curtam o nosso vídeo e sigam nossas redes sociais, Contadora, Ju Alcântara. Doutor Saulo, fale seu... Primeiro agradecer, viu, Juliana e Felipe, mais uma vez o convite. Vocês estão de parabéns mesmo pela iniciativa. Acho que tem muito aí, muita informação relevante e importante para a sociedade em geral, para os profissionais e para a sociedade também. Fiquei muito feliz, achei que passou rápido, então já estou aqui pronto para a próxima, assim que chamar a gente vem. E rede social, Saulo Ismerim, @Saulo Ismerim, acho que é Saulo Ismerim ou é Saulo Ismerim Medina, enfim. Mas é fácil, o nome não tão comum. Saulo Ismerim Medina, né? Pronto. Então pode seguir lá a gente acho que é Saulo Ismerim Medina. É isso. E é isso. Parabéns mais uma vez e agradeço demais.
parabéns a você pelo trabalho, pela bela exposição aí que você trouxe hoje pra gente. E pro pessoal do seu escritório lá, um abraço para Edmilson. Edmilson, Vitória, Lorena, Jô, a turma boa. Subam ainda mais. Já estão no top, né? Que vão ainda, quero ver vocês em Brasília. Amém. Felipe, fale seu Instagram, por favor. Meu Instagram é Felipe Tributarista, né? E tá, com uma certa frequência a gente posta notícias de viés tributário, né? Quem quiser, quem puder seguir, eu agradeço. Saulo, é Saulo Ismerim com M no final, tá? Sim, M de Maria. Obrigado, Ju. E o nosso YouTube é contarpod_podcast. Obrigada mais uma vez. Até o próximo episódio.